Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação situando um pouquinho como que essa questão do Bolsa Permanência, esse programa Bolsa Permanência, ele tem um antecedente, que foi o apoio que a FUNAI promovia aos povos indígenas, por meio de um apoio que era oferecido até o início do programa Bolsa Permanência. Bem, colocando que, primeiro, é interessante saber que, após a Constituição Federal, não é? E eu acho que eu tenho algum erro aqui na... Eu quero a segunda. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Tá. Não, é a página seguinte. A página seguinte é... então tá bom. A partir da Constituição, há uma modificação nas atribuições, não é? E a FUNAI, ela passa a ter uma função muito clara no acompanhamento das políticas públicas de educação e de saúde, e, entre outras, ela deixa de executar essa política de atendimento escolar que existia até o decreto 26 de 91. Então, até o decreto 26 de 91, a FUNAI ela atendia com seus próprios recursos os estudantes indígenas através de oferta da escola, do professor e de outros programas. Com esse decreto, ela deixa de fazer esse atendimento, porém, o ensino superior, ela mantém o atendimento. Por diversas razões, o MEC não conseguiu criar, desde esse decreto 91, uma política específica, que foi criada só com o projeto Bolsa Permanência, para oferecer algum tipo de atendimento aos estudantes do ensino superior. Então, ela, por bons anos, ela foi cumprindo essa tarefa. Porém, a partir de um determinado momento, observa-se que essa atribuição que ela não tinha, vai ficando muito onerosa, porque cresce o número de estudantes que demandam esse atendimento e a impossibilidade da FUNAI de atendê-los, porque não é sua atribuição e porque ela é cobrada pelo próprio TCU por estar usando um recurso para uma atribuição que não era a sua, não é? Então, acho que a gente pode passar aqui, para o seguinte. Então, o que é... Tentando regulamentar essa questão, esse atendimento, a FUNAI emite algumas portarias, não é? E uma das portarias é o próprio regimento interno da FUNAI, que qualifica, que define que cabe à FUNAI qualificar e monitorar as políticas públicas voltadas à educação escolar indígena. Então, a gente tinha, sim, uma atribuição de qualificar, mas não de subsidiar o atendimento aos estudantes indígenas que estavam numa situação de fragilidade nas cidades quando eles buscam o atendimento escolar. Na década de 80, esse atendimento era muito pequeno, portanto, ele se fazia nas casas dos estudantes, se fazia através de hospedagem, pagamento de alimentação. Com o passar do tempo, evidentemente, o número de estudantes cresceu muito e isso se tornou inviável. Então, desde a década de 90, a FUNAI começou a estabelecer termos de cooperação com as universidades para que ela pudesse criar algum tipo de parceria para atender essa demanda. E foram muitos os termos de cooperação criados ao longo desses anos com diversas universidades federais, privadas, não é? E atendendo tanto a cursos de licenciatura intercultural quanto vagas nos cursos regulares. Esses termos de cooperação, eles estão ainda em vigor. Os primeiros deles foram criados na década de 90. Um deles, criado em 2004, com a UNB, por exemplo, teve um caráter pioneiro de atendimento, em que a FUNAI paga o transporte do estudante de casa, da aldeia até a universidade, 2 vezes por ano, na ida e volta. Então, são 4 passagens diárias. Anuais, obviamente, e além do apoio à alimentação, apoio a outros itens, que diferiam de um termo de cooperação para outro. Criou para regulamentar esse apoio as 2 portarias, a 744 e a 849, orientando e regulamentando como que se daria esse apoio, quais os compromissos do estudante também com relação a esse apoio.
Então, por meio dos termos de cooperação, nós chegamos a atender 2.753 estudantes indígenas em 2011, sendo 761 nos cursos superiores regulares, 1.162 nas licenciaturas interculturais, que formam os professores indígenas para as escolas indígenas, e 830 nos cursos de magistério, nível médio ou ensino técnico. Esse processo foi criando um problema bastante sério interno à FUNAI, porque a coordenação de educação, ela praticamente destinava quase que todos os seus recursos a essa ação, em detrimento das demais, que seria do apoio à educação escolar tradicional, aos processos próprios de aprendizagem. Então, foi um esforço do movimento indígena, foi um esforço do MEC, foi um esforço da FUNAI, para que esse programa fosse criado. E a criação dele se reflete nesses dados de 2014, que a gente sai de 2.752 estudantes apoiados para 879, que ainda são apoiados porque está escrito no termo de cooperação que nós devemos continuar apoiando até a vigência desse termo. Então, nós temos esse compromisso e esse apoio se dá e é demandado pelas universidades para que a FUNAI continue pagando o deslocamento dos estudantes, que é algo que o Bolsa Permanência, os estudantes declaram como insuficiente para dar conta desse aspecto, não é? Porque passagens, por exemplo, de Roraima para Brasília custam muito caro. E o custo para ele fazer isso 4 vezes ao ano é bastante alto, não é? Então, esse é um problema ainda bastante sério. Bem, nós sabemos que algumas instituições de ensino recorrem, algumas IES, recorrem ao PENAES e ao PENAEST, que é o programa tanto para as federais quanto para as estaduais. Porém, nem todas fazem isso. E isso é um problema. Porque quando a universidade recorre ao programa, ela pode subsidiar a moradia estudantil, ela pode subsidiar o restaurante universitário. Mas se ela não recorre a isso, a Bolsa Permanência tem que dar conta de tudo, da moradia, do transporte, da alimentação, da saúde, e aí é insuficiente. E como o nosso colega do MEC bem disse, a universidade tem que aderir a esse programa, ela tem que pedir ou não. E o PENAEST e o PENAES não é específico para a população indígena ou quilombola, ele é genérico. Então, é um recurso altamente disputado dentro da universidade e também pelos estudantes não indígenas e não quilombolas de baixa renda. Então, aqui nós temos uma questão que poderia talvez ser pensada na criação de um recorte específico dentro do PENAES e do PENAEST para o atendimento dos indígenas e quilombolas, porque eles não vêm tendo esse atendimento de alimentação, saúde e transporte suprido plenamente por esse programa, porque nem todas as universidades têm. Eu acabei de vir recentemente da Universidade Federal de Santa Catarina, não acessa esse programa e os estudantes estão demandando que a FUNAI continue a manter o termo de cooperação que está agora encerrando a vigência neste mês que entra. Bem, nós temos que lembrar que a legislação LDB, ela atribui às universidades o atendimento aos estudantes indígenas. Eu acho que é importante a gente ver que ela atribui a oferta de ensino e assistência, portanto, não dá para ela simplesmente abrir vagas para os estudantes, achando que com isso ela está cumprindo a lei, porque ela tem que criar mecanismo de assistir esse estudante para que ele não abandone o curso, porque se ele ficar, como nós outro dia soubemos, o estudante que se inscreveu no programa no começo do ano e ficou até outubro sem receber, ele não consegue se manter na cidade e ele vai embora. E também a questão de estímulo e pesquisa, porque nós vemos também que muitas vezes o estudante entra na universidade e é meramente mais um. Não há um curso não há dentro do curso algo que conecte a vida dele da comunidade com o programa que ele desenvolve no curso que ele está fazendo direito, ou medicina, ou qualquer outro. Enfim, nós temos o decreto 7824, que é o de as cotas, né, o programa de cotas, e, por fim, a portaria 389, que criou o programa Bolsa Permanência, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter claro também que ele atende com R$ 900 por mês os estudantes de cursos regulares e com R$ 900 por até 6 meses os estudantes dos cursos de licenciatura, que são esses estudantes que têm
etapas de curso na universidade e etapas de formação nas aldeias, porque eles são professores nas suas aldeias. Eles se deslocam, geralmente 2 ou 3 vezes por ano, para a universidade para a sua formação. E eles também precisam ter moradia, eles também precisam ter restaurante universitário nesses períodos que eles estão nas universidades. E esses também nem sempre possuem esse atendimento. Então, o que nós vemos como uma grande vantagem do Bolsa Permanência? Então, finalmente, né, o MEC assumiu esse apoio específico aos estudantes no ensino superior, que era uma necessidade gritante, não é? A FUNAI, estando liberada desse apoio gradativamente ano a ano, nós estamos podendo nos dedicar mais aos processos educativos próprios, comunitários, tradicionais dos povos indígenas, fortalecimento das organizações indígenas, para o controle social dos programas e das políticas públicas. O que nós vemos ainda como problemas a serem resolvidos, que nós trouxemos aqui na intenção mesmo de que, assim, o que a gente pode aperfeiçoar, o que pode ser pensado como uma... pensar a melhoria do que ainda não está funcionando muito bem. Ele não contempla as universidades estaduais. Essa é uma queixa que nós recebemos muito, não é? Sim, é muito complicado, nós sabemos essa questão do deslocamento do recurso federal para o estadual, mas há locais onde o atendimento, historicamente, é feito pelas universidades estaduais. E, em alguns lugares, até mesmo por instituições privadas de ensino. E não aquelas de, vamos dizer, de fundo de quintal, chamado, mas instituições reconhecidas e que têm um trabalho histórico já antigo com os povos indígenas. As universidades não disponibilizam vaga em todos os cursos. E essa é uma questão complicada, porque ele força o deslocamento de estudante que tem que sair da sua cidade para uma cidade muito longe para estudar. E todo estudante que se afasta muito da sua comunidade, ele começa a entrar num problema de uma tristeza, de uma situação de abandono, de fragilidade. E é muito difícil a situação de vulnerabilidade que ele fica, não só financeira, como do apoio, do aporte, do apoio emocional da sua família. Então, é ruim que as universidades não atendam ainda, né? Nós temos estudantes vindo do Amazonas para estudar aqui em Brasília, ou enfim, se deslocando a grandes distâncias, e isso causa um problema de mau aproveitamento e de situação de estresse desses estudantes. O acompanhamento pedagógico ao estudante é muito raro e frágil. Então, uma vez que ele se insere dentro do curso, ele não pode ser deixado ali sem ter um acompanhamento. E tem que ser esse acompanhamento, não é só assistencial, como nós dizemos, mas é também pedagógico. Ele está numa outra sociedade, numa outra realidade cultural, e ele precisa de um apoio para poder dar conta dessa diferença e poder acompanhar sem se atrasar. Porque se ele se atrasar, ele vai perder o programa, porque o programa oferece um prazo para ele cumprir esse curso. Então, principalmente nos cursos regulares, né, diferente da licenciatura, muito frequentemente ele se torna apenas mais um. E ainda não há nas universidades, a gente vem buscando, mas nós não encontramos estudos sobre a evasão. Por que que eles perderam? Por que que eles saíram? Qual o motivo? As pessoas têm informações informais, não estudos realmente elaborados. E quase sempre essas informações informais dão conta do aluno ter se sentido abandonado, sozinho, sem apoio pedagógico, familiar, e ele não aguenta mais. E se a bolsa atrasa, aí ele abandona e com muita tristeza ele volta. São poucas as instituições federais onde o ingresso por cota deixou de ser encarado como um problema. Muito frequentemente as universidades diziam assim, isso é um problema para nós, agora nenhum professor quer fazer esse trabalho. Enfim, ela não enxerga isso como uma abertura da universidade para a sociedade, mas como um problema que ela tem que resolver. Então, às vezes essa má vontade não constrói um bom caminho para esses estudantes ali dentro. Então, o aproveitamento acadêmico não é muito bom, a evasão e falta de conexão do curso que ele estuda com a vida na comunidade, porque não é desenvolvido pesquisa de forma que contraponha o conhecimento ocidental também ao conhecimento indígena. O lugar do conhecimento indígena na universidade ainda precisa ser mais valorizado, não é? E nós temos questões também com a questão do período de assistência, né? Quando ele se passa no vestibular,
ele fica um tempo até que a documentação tramite sem receber nenhum tipo de apoio. E são pouquíssimas as universidades que têm algum sistema emergencial de dar algum aporte, uma casa do estudante onde ele possa ficar, um recurso que possa disponibilizar, e eles correm bater na porta da FUNAI e nós não podemos fazer esse atendimento, enfim, não pode fazer esse atendimento. Então, é uma situação muito complicada, porque eles ficam meses esperando sair finalmente a bolsa deles, e era importante que a universidade tivesse minimamente um espaço, um lugar, e o que a gente tem visto são soluções precárias. Então, um lugar consegue uma casa de uma missão, outro da prefeitura, mas não tem uma política muito clara das universidades com relação a esse momento que existe, né, que é do atraso ou da transitoriedade até que o documento dele seja processado dentro do Ministério da Educação e do FNDE. Então, a gente é cobrado para atender esses estudantes, assim como é cobrado para atender os estudantes no momento do deslocamento para vestibular. E também nós não podemos atender, e isso vem sendo uma situação bastante difícil, porque é caro, ele tem que sair da cidade dele, tem que se hospedar, enfim, é uma situação difícil. Como eu disse, nem todas as universidades usam o recurso do PNAES para oferecer moradia ao estudante, o transporte e o restaurante universitário. Nesses casos, tem um erro ali, o recurso do programa Bolsa Permanência se torna insuficiente para ele se manter na cidade. Não é? Essa situação precária vem obrigando a FUNAI a manter apoio ao deslocamento dos estudantes que ingressaram até antes do programa Bolsa Permanência. Nós temos uma responsabilidade de continuar assistindo esses estudantes para que eles não concluam, pelo menos esses que concluam os cursos. Mas os que ingressaram após 2013, já na vigência do programa Bolsa Permanência, nós não atendemos mais. Então, a gente sabe que esses daí estão a descoberto. Então, observa-se a necessidade do MEC orientar as instituições federais, né, quanto à possibilidade de convalidar os documentos comprobatórios também, que os estudantes já apresentam nas universidades quando dos vestibulares específicos, acelerando essa tramitação da documentação. Outra questão que a gente observa como demanda dos estudantes é que o PNAES, embora previsto para atender os institutos federais, conforme consta no artigo 4, atende apenas os estudantes da rede de ensino, não atende esses estudantes, atende só das universidades. Os estudantes das universidades federais são atendidos pelo PNAES, mas os institutos técnicos federais não são atendidos. E isso tem um problema ali, porque no item 4 diz que o Instituto Federal pode participar, no artigo 1º diz que não, então isso está criando um problema, que é muito grave, porque o crescimento da frequência de estudantes indígenas de institutos federais só tem crescido, e precisa se resolver essa questão. Os cursos de licenciatura funcionam nesse período de aldeia e cidade, não é? E alguns cursos de licenciatura contam com o apoio da FUNAI para o deslocamento. Santa Catarina consta, o UNEMAT, no Mato Grosso, consta, que é uma universidade estadual e, portanto, está fora da possibilidade de receber esse apoio do MEC. E é a única instituição que faz um grande contingente de formação de professores indígenas desde 2002, 2001, que começou o programa, e a gente não tem como parar de atender, porque seria um absurdo a gente parar de atender. Mas nós vamos continuar tendo problema com o TCU por causa disso. Bem, as projeções que nós temos. É interessante, eu só coloquei esses dois tópicos, porque já em 2011, nós já dizíamos da necessidade de institucionalizar o ensino superior indígena dentro das universidades como um espaço de intercâmbio de experiência e não de colonização do conhecimento. E que essas questões deixem de ser programas e passem a ser institucionalizados como políticas públicas, não é? Criação de mecanismos, instâncias gestoras nos cursos, nas universidades, para garantir as condições de permanência e participação de representantes dos povos ou organizações indígenas. Né? Nós acho que temos que sair da situação de um atendimento emergencial aos índios e entender que eles vieram para dentro das universidades para ficar. E aí tem que ser uma política constante, tem que ser uma política de longo prazo, como é para qualquer segmento da população indígena, a população brasileira, e não um programa temporário.
ou um programa que pode sofrer essas oscilações que todo programa sofre por ser, pela própria característica que ele tem de temporalidade que ele prevê, né? Então, essa é a minha apresentação e estou aberta a qualquer outra pergunta. Muito obrigada.